quero falar sobre o livro Libertação Animal. Esse livro foi escrito pelo autor Peter Singer em 1975. Esse livro ele fala da tirania dos animais humanos contra os animais não humanos. Quando nós estudamos biologia no colégio, no segundo grau ou mesmo numa universidade, nós aprendemos que existem os reinos vegetal, mineral e o animal, do qual nós estamos incluídos. Então, o que nos diferencia, por exemplo, dos outros animais é a espécie. Assim, por exemplo, tem um gato é de uma espécie, cachorro de outra espécie, vaca de outra espécie e humanos, né? Nós somos de uma outra espécie. Essa é a única diferença, vamos dizer, básica. Porque todos nós somos também animais. Bom, eu vou ler partes do livro aqui para vocês entenderem melhor. Esse livro ele fala da tirania dos animais humanos sobre os não humanos. Essa tirania provocou e provoca ainda hoje dor e sofrimento só comparáveis àqueles resultantes de séculos de tirania dos humanos brancos sobre os humanos negros. A luta contra essa tirania é uma luta tão importante quanto qualquer outra das causas morais e sociais que foram defendidas em anos recentes. Defendo que não pode haver qualquer razão, com exceção do desejo egoísta de preservar os privilégios do grupo explorador, que somos nós, os humanos, tá? Para a recusa de inclusão de membros de outra espécie no princípio básico da igualdade. Os racistas violam o princípio da igualdade, atribuindo maior peso aos interesses dos membros da sua própria raça, quando existe um conflito entre os seus interesses e os interesses daqueles pertencentes a outra raça. Os sexistas violam o princípio da igualdade ao favorecerem os interesses do seu próprio sexo. Da mesma forma, os especistas permitem que os interesses da sua própria espécie dominem os interesses maiores dos membros das outras espécies. O padrão é, em cada caso, idêntico. Ou seja, esse livro ele fala sobre uma coisa chamada especismo. O que é o especismo? Assim como na nossa sociedade nós conhecemos muito a palavra racismo. Racismo é um preconceito contra uma outra raça. E o especismo é um preconceito contra as outras espécies. Então ele vai mais além nesse livro, ele diz que todos nós sofremos de especismo, em maior ou menor grau, mas todo ser humano, infelizmente, é especista, ou seja, nós não levamos em consideração as necessidades das outras espécies, nós não respeitamos as outras espécies, e por essa outra espécie, os animais, eles não poderem falar, não poderem dizer o que eles pensam ou sentem, eles são usados como se fossem objetos ao nosso bel prazer. Esse livro, ele é extremamente difícil, eu diria assim, pesado. Para quem realmente ama os animais, é bastante complicado. Eu confesso que eu tive que pular algumas partes do livro, porque ele fala muito, por exemplo, das experiências feitas com os animais. E ele conta isso, e são terríveis muitas vezes. E eu tive que pular muitas dessas partes, porque eu me sentia mal, eu chorava, me dava muita vontade de chorar quando eu lia essas coisas. Mas eu recomendo que todos vocês leiam esse livro, mesmo que vocês tenham que pular um pouco algumas partes. É muito importante para que a gente entenda o que nós como seres humanos, enquanto sociedade, estamos fazendo com as outras espécies. E isso, obviamente, que irá, de alguma maneira ou outra, recair sobre nós. Porque tudo que nós fazemos para os outros sempre irá voltar para nós. Então, eu vejo muitos sites por aí falando, nós vamos entrar para a nova era, nós já entramos na nova era, nós vamos entrar para uma era dourada e não sei o quê.
Gente, vocês acham que vocês realmente vão entrar para um paraíso e no meio desse paraíso vocês vão ter o que? Matadouros e experiências, laboratórios fazendo experiências científicas absurdas? Isso não existe. Porque enquanto nós não respeitarmos as outras espécies, os nossos animais aqui na Terra, nós não vamos ter essa era dourada. E para que nós entremos nessa era dourada, nós vamos ter que mudar a nossa visão com relação às outras espécies que são os animais. Isso não tem como fugir disso, tá? Então, por exemplo, no livro ele relata algumas experiências absurdas que eu não consegui nem ler porque é inacreditável que alguém consiga fazer este tipo de coisa, porque eu não conseguiria. Então, eu sinceramente não consigo entender como outras pessoas conseguem. E isso eles atribuem ao nome de ciência. E o mais triste de tudo isso é que a grande maioria das experiências científicas realizadas com os animais não servem para absolutamente nada. São pesquisas inúteis, onde animais são mortos, torturados, para absolutamente nada. Para chegar a lugar nenhum, para bobagem, para sei lá. Então, para vocês verem, uma das coisas que eu vi, que foi de um macaquinho, que eles pegaram um macaquinho quando ele nasceu, eles retiraram da mãe e colocaram ele lá numa salinha, onde ele ele viveria o resto da sua vida longe do contato com outros seres da sua espécie e enfim, com contato com qualquer um, tá? E aí um dia eles pegaram e colocaram um robozinho, um bonequinho nessa sala, e esse macaquinho simplesmente ele se agarrava nesse bonequinho, porque ele estava desesperado por ter alguém. Ele se agarrava nesse bichinho como se aquilo fosse a mãe dele. E aí, como não bastasse essa crueldade toda de simplesmente fazer com que esse bichinho vivesse sem um convívio social dos outros da sua espécie, eles ainda por cima, eles colocaram uma espécie de agulhas nesse robozinho. Então toda vez que o macaquinho abraçava essa mãe, vamos dizer teoricamente, essas agulhas saíam do corpinho desse robozinho, entende? Espetando o macaquinho. E o macaquinho, obviamente, se assustava e ia para trás. Aí as agulhas encolhiam, ele ia lá e abraçava de novo, desesperado pelo carinho, pelo amor de alguém. Eu acho assim, isso de uma crueldade tão terrível, isso tudo só para provar o quanto o distanciamento social, o quanto a convivência social é importante. Quer dizer, é inacreditável as coisas que eles fazem. Bom, a mesma coisa, muitas dessas experiências, elas são escondidas, elas não são mostradas para as pessoas, porque as pessoas se revoltam quando sabem disso, né? E, inclusive, a questão, por exemplo, da carne. Tentem, por exemplo, entrar no matador, tentem visitar um matador para ver se vocês conseguem. Vocês não vão conseguir. Eles não permitem que vocês entrem. Né? Então, tudo é feito de uma certa forma para emburrecer as pessoas. As crianças pequenas, elas geralmente não gostam de carne. É muito comum você ver uma criança que não quer comer carne. Os adultos, os pais, praticamente a convencem, a obrigam. E os livrinhos infantis, quando mostram os animais, por exemplo, numa fazenda, os porquinhos, as galinhas, as vaquinhas, são todos felizes, né, naquela fazenda e tal. Não é assim. Vá ver como realmente os animais são criados. Eles são criados como objetos, eles são colocados muitas vezes em gaiolinhas pequenas, onde eles nem conseguem se mexer. Eles passam uma vida inteira assim, sabe, defecando tudo, urinando no mesmo local, e eles não conseguem nem sequer se mexer, porque eles estão ali só para comer, para crescer e para depois serem assassinados. Esta é a grande verdade. A verdade é que a grande maioria das pessoas não faz ideia do que acontece. E simplesmente, a grande maioria das pessoas, se elas tivessem que matar os animais, elas não comeriam carne. Welcome to Casa de Carne.
we take the dining experience full circle. Who'd like to start? I'll have the baby back ribs, please. Oh, the ribs, amazing. First time? Yes. Excellent choice. Follow me. Good luck. We'll be after. Another one. You gonna do it? Stop! That was awesome. I've never done a cow before. Just tastes so much fresher. I know, I feel like a caveman. So, Eric, what'd you think? Elas vão lá no supermercado comprar carne e tudo isso é escondido delas, de como os animais são verdadeiramente tratados. Bom, se vocês já leram sobre a lei da atração, se vocês entendem um pouco, vocês sabem perfeitamente que isso não pode trazer coisas boas para nós, isso não traz benefícios bons para nós, porque isso que nós estamos fazendo para os animais se transforma num karma gigantesco para nós, humanos, tá? Então eu vou ler aqui umas partes, novamente, do livro, olha só. A prática da experimentação com animais não humanos, tal como existe hoje em dia em todo o mundo, revela as consequências do especismo. Todas as experiências realizadas com animais, graças ao nosso preconceito de não levar a sério o sofrimento de um ser que não é membro da nossa espécie. Tá? Uma vacina contra a malária, desenvolvida nos Estados Unidos em 1985, foi eficaz em animais, mas revelou-se praticamente inútil nos humanos. Uma vacina desenvolvida por cientistas colombianos que trabalhavam com voluntários humanos revelou-se muito mais eficaz. Os testes com HIV em chimpanzés não se mostram eficazes e em voluntários humanos elas são eficazes. Então, por que não se usa logo o ser humano? A vacina não é para o ser humano? Se é o ser humano que quer criar vacinas para se proteger, enfim, tudo mais, por que ele não usa o próprio ser humano para fazer isso? O que os animais têm a ver com isso? Isso é especismo, ou seja, nós não estamos nem aí para eles, né? Bom, e para os defensores da experimentação com animais, que gostam de dizer que a experimentação com animais aumentou enormemente a nossa esperança de vida, isto é falso. O que aumentou a nossa expectativa de vida foram as mudanças sociais e ambientais. E, finalmente, é importante perceber que os grandes problemas de saúde do mundo continuam a existir. As doenças que devastam a maioria dos países subdesenvolvidos são a falta de saneamento básico e de uma nutrição adequada. Bom, e aí vai. Então, na verdade, essa coisa de dizer que não você precisa comer carne, porque isso vai te trazer saúde, isso também é uma discussão completamente já
da Idade Média, porque hoje em dia se sabe perfeitamente que os vegetarianos eles têm muito mais saúde do que as pessoas que comem carne. Basta você ver a quantidade, entrar no hospital e você ver a quantidade de pessoas que estão lá, que estão doentes, que têm milhões de problemas, e todas elas são, obviamente, carnívoras, tá? Então, ser vegetariano é uma medida altamente prática e eficaz que se pode adotar para pôr fim tanto à morte como à inflicção de sofrimentos a animais não humanos. As pessoas que lucram com a exploração de grandes quantidades de animais não precisam da nossa aprovação. Elas precisam apenas do nosso dinheiro. Ou seja, quando nós nos tornamos vegetarianos, nós estamos contribuindo para que essa sociedade toda mude, para que esse comportamento absurdo que nós temos com os animais, para que isso mude. Porque nós estamos tirando o dinheiro dessas pessoas. E essas pessoas só existem, elas só matam os animais justamente por quê? Porque elas estão ganhando dinheiro com isso. Se nós tiramos o dinheiro delas, isso acaba. Para os que defendem que esses métodos cruéis são necessários para alimentar uma população mundial crescente, neste momento há milhões de pessoas em muitos locais do mundo que não têm comida suficiente. E há outros que têm suficiente, mas o alimento não é um alimento correto, adequado. Vamos pensar o seguinte, os animais, eles têm que comer para crescerem e, portanto, grandes quantidades de pasto são utilizados para a produção de comida para os animais. Vamos pensar de outra forma. Se nós tivermos 1 hectare de terra fértil, podemos cultivar ervilha ou feijão de alto teor proteico. A terra produzirá entre 150 a 200 kg de proteína. Ou podemos ainda cultivar alimento para animais e depois matá-los e comer. Assim, a nossa terra produzirá entre 20 a 27 kg de proteína. Os alimentos vegetais rendem 10 vezes mais em termos de teor proteico por acre do que a carne. 1 acre de terra cultivado com brócolis rende quase 3 vezes mais do que as calorias conseguidas através da carne de porco, por exemplo. 1 acre de terra cultivado com brócolis produz 24 vezes mais ferro do que a mesma área utilizada na produção de carne de vaca e 16 vezes mais se a planta for a aveia. E o brócolis fornece 5 vezes mais cálcio do que o leite. A produção de carne também afeta outros recursos. Meio quilograma de bife criado num cercado custa 2,5 kg de cereal, 11.250 litros de água e a erosão de 18 kg do solo superficial. Ou seja, eu já fiz um outro vídeo aí em que foi mostrado justamente isso. Que só existe uma maneira de nós acabarmos com a fome no mundo. É justamente nós nos tornando vegetarianos. Porque a produção de carne é muito cara. Se consome muita coisa. Várias áreas imensas são utilizadas para se plantar alimentos para depois alimentar esses animais que depois serão assassinados. Isso tudo, obviamente, sem nós falarmos do karma. Porque se nós formos falar do karma que nós estamos adquirindo com os animais por tratarmos eles desta forma, bom, aí realmente a conta fica imensa, gigantesca. Então, gente, isso aqui que eu estava lendo, eu te retirei do livro. Algumas pequenas passagens do livro, só para vocês terem uma ideia de como esse livro realmente, ele tem muitas informações que nós que gostamos dos animais, que nos preocupamos com eles e com a nossa própria vida, nós precisamos ler, porque ele tem muitas informações interessantes. E como eu disse no início, aquelas
passagens que são terríveis, que ele mostra as experiências, que ele explica as experiências que são feitas. Então, essas, né, enfim, pulem um pouco, não sei, façam como vocês conseguirem, né? Mas eu sugiro fortemente a leitura desse livro. Esse livro é extremamente importante para que a gente comece a despertar enquanto ainda é tempo. Eu digo enquanto é tempo porque nós ainda estamos aqui na Terra. Depois que a gente desencarnar, aí não adianta. Aí a gente vai ter que se preparar para uma nova encarnação e começar tudo de novo. Por que isso tudo continua acontecendo? São séculos e séculos de maldade, de crueldade. Por que isso tudo continua acontecendo? Isso continua acontecendo principalmente por causa da ignorância. Quando você chega para uma pessoa e começa a falar sobre, ou a pessoa pergunta para você por que você é vegetariano e você explica, ou você começa a falar de como os animais são tratados, o que a pessoa fala? Não, agora eu quero comer, não vamos estragar o jantar. Ou seja, as pessoas não querem saber, elas fogem disso, como se isso fosse possível, entende? Não tem como você fugir. De alguma forma, em algum momento, esta conta será paga. Na verdade, essa conta já está sendo paga. Ela já está. Basta ver as doenças que os seres humanos têm, a infelicidade. Quer dizer, não dá para você ser feliz você fazendo o que faz com os animais. E todos nós somos cúmplices disso. E isso só mostra justamente o nosso especismo. Nós somos todos especistas, somos todos preconceituosos com relação aos animais. E isso tem um fundo também histórico, que o livro também fala. Por exemplo, o cientista René Descartes, né, que todo mundo conhece aquela frase dele, penso, logo existo. Pois é, esse homem, ele é considerado o pai do materialismo, porque ele naquela época, ele dizia que os animais não têm sentimentos, que eles não sofrem, eles não sentem dor. E que, por exemplo, se você pegar e cravar uma faca num porquinho, ele faz aquele som, aquele grunhido, mas isso não é dor, que isso seria... eu nem sei como explicar o que ele dizia, a bobagem lá que ele dizia. E é simplesmente, até hoje, meio que prevalece essa ideia materialista, de que, inclusive nós somos como relógio, somos uma máquina, é toda aquela ideia materialista do René Descartes, tá? Mas a verdade é que não vamos botar culpa demais nele. Por que até hoje prevalece isso, quando já foi provado que os animais, sim, eles sentem dor igual a nós? Por que isso continua? Porque isso nos convém, entendeu? Ou seja, é a história da zona de conforto. Tem um outro vídeo lá que eu falo da zona de conforto. E as pessoas se recusam a parar de comer carne por causa disso, em parte, por causa da zona de conforto, porque elas não querem mudar, porque mudar dá trabalho. Então elas preferem continuar, mesmo que fazendo as maiores bobagens da sua vida, mas preferem continuar fazendo aquilo. E alegam que comer carne é uma tradição. Ah, meu avô comia carne, minha avó, meus pais, não sei o que, enfim. Ok, você quer continuar fazendo isso? Isso tudo é o contrário justamente da evolução. Onde é que está a evolução? Evolução é justamente você fazer diferente, você mudar as coisas que estão erradas. Óbvio que você não vai mudar o que está certo, mas o que está errado tem que ser mudado, sim, independentemente do que os nossos ancestrais faziam. Isso é problema deles. Agora, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo diferente. Esta é a nossa única saída. É isso que se chama mudança de paradigma. Nós temos que começar a pensar de outra forma. E esse pensamento, essa maneira de pensar de outra forma, é uma maneira de pensar através do amor, através da compaixão. Não existe outro caminho para o planeta Terra e principalmente para nós, humanos. Não há outro caminho a não ser o caminho do amor e da compaixão. Pensem nisso e fiquem com Deus. Namastê.